Romanos capítulo 2, versos de 25 ao 29, amém? Romanos 2, 25 ao 29 diz assim: porque a circuncisão tem valor se você pratica a lei. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a sua incircuncisão observa os preceitos da lei, porventura não será ela considerada como circuncisão? Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele vai julgar você através da letra, que é transgressor da lei. Verso 28, irmão, preste atenção. Porque não é judeu quem é exteriormente, e nem circunciso aquele que é somente na sua carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E a circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém? Nós já temos caminhado há um tempo aqui, né, principalmente nessa semana foi uma bênção. Nós voltamos aí à segunda temporada, vamos dizer assim, né, do Timóteo, né? Os homens estiveram reunidos aí e tem sido uma bênção o Timóteo, né? Uma reunião de confronto mesmo, né? De encontro e confronto. E o Timóteo, nós lembramos aqui nessa semana como foi que o Timóteo, a reunião do Timóteo nasceu, né? Numa segunda-feira, numa intercessão, Deus nos falou para plantar uma semente chamada Timóteo, que era uma ferramenta de Deus para trabalhar com os homens, depois também passou nas mulheres e jovens, houveram conferências, e tantas coisas maravilhosas aconteceram, amém? E quando nós começamos essa segunda temporada nessa semana, que foi ótimo, nós voltamos ao texto de Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo pela primeira vez encontra o jovem Timóteo, um jovem que com certeza tinha entre 17 e 23 anos, bem jovem mesmo, né? Timóteo desce ali pelas regiões de Derbe, Listra e Icônio, aquelas cidades com nomes estranhos ali, né, para nós, e ele encontra ali um garoto, um jovem, que já era discípulo de Jesus, amém? Preste atenção, ele já era discípulo de Jesus, ele não era uma pessoa estranha do Evangelho, não. Ele já era considerado um discípulo. A mãe dele era uma judia crente. Era uma mulher, né, judia que se converteu a Jesus Cristo e já começava a ensinar o seu filho. E esse rapaz chamava-se Timóteo. Então nós temos um rapaz crente, né, um cristão, um discípulo de Jesus. Nós temos uma linha familiar, que a mãe dele era cristã, mas a Bíblia diz que o pai dele era grego. Ou seja, o pai dele não era uma pessoa ligada à fé nenhuma. O pai dele era uma pessoa ligada à filosofia, a pensamento humano, à inteligência humana. Não era nem judeu e nem também cristão. Era um grego. Amém? O grego, né, todos sabem, a Grécia é o berço da civilização moderna, é o berço da civilização ocidental, dos pensadores e tudo mais. Quando o apóstolo Paulo chega ali, ele vê aquele jovem e fala assim: eu vou levar esse rapaz junto comigo. Eu vejo nele, né, vamos dizer assim, um futuro. Esse rapaz aí eu vou levar comigo. E porque ele era filho de uma mulher judia, mas o pai era grego, ele com certeza, como diz o texto, não havia sido circuncidado. Por quê? Porque o pai era grego. Somente o pai poderia circuncidar o filho. E para o judeu isso significava tudo. Por quê? Porque a circuncisão era o sinal que Deus deu como pacto, como aliança, através da vida de Abraão. Ele disse a Abraão: eu vou firmar uma aliança com você.
Eu vou firmar um pacto com você, nós dois. E sabe como é que vai ser? Eu vou circuncidar você, né? Todos aqui sabem o que é circuncisão, né? Era um corte feito ali no prepúcio, na área genital do homem. E todo menino, ao 8º dia do seu nascimento, ele tinha que passar por esse ritual que o ligava ao povo de Israel, que o ligava a Deus através daquele pacto. Amém, irmãos? E ele fala assim, eu tenho que circuncidar você, por quê? Porque sendo você de filho de uma mulher judia, e sendo a nossa missão de levar o evangelho, passar por vários e vários lugares, várias cidades, onde todos são judeus, quando eles perceberem que você não é circuncidado, você pode apanhar, você pode ser violentado, você pode ser morto, você pode ser preso. E Paulo também, né, vinha da nação judaica. Paulo também tinha sido, né, de nascimento judeu. Então ele faz aquilo como uma medida para proteger Timóteo, enquanto eles levavam o evangelho. Amém, irmãos? Estou dando uma recapitulada, vamos dizer assim. E nós falávamos aqui na quinta-feira uma coisa no Timóteo, mas que na verdade é uma coisa para toda a igreja. Que Deus, na verdade, agora não trata mais o seu povo como ovelhas. Amém, irmãos? Mas Ele chama os seus filhos. Segundo Paulo aos Romanos mesmo, no capítulo 8, a criação aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e não das ovelhas de Deus. Amém, irmãos? A ovelha, por todo o Antigo Testamento, foi um animal que foi usada como exemplo para falar do rebanho do Senhor. Amém? Mas vindo o Senhor Jesus Cristo, e nos dando a condição de pela primeira vez chamar Deus de Pai e não somente de Deus. Porque em todo o Antigo Testamento nunca alguém tinha chamado Deus de Pai. Isso era um pecado gravíssimo. Ninguém podia fazer isso. Tanto é que quando Jesus se manifesta e ele começa a falar que Deus é Pai dele, os judeus querem matar Jesus de qualquer maneira. Por quê? Porque isso era um pecado grave. E como diz um homem de Deus, o grande desejo de Deus não é provar que é Deus, mas é se revelar como seu Pai. A Bíblia não é para provar que Deus existe. A Bíblia é para revelar que você tem um Pai. O grande desejo de Deus não é mostrar o seu poder como Deus, mas é mostrar o seu amor como Pai. Amém, irmãos? Isso aqui é vida pura. Então o que acontece? Paulo estabelece sobre Timóteo uma paternidade espiritual. E tantas coisas Deus nos trouxe aqui no Timóteo, entre uma delas é o seguinte: ele tinha entre 17 e 23 anos, então você vai andar comigo, você vai ser meu filho espiritual, eu vou preparar você para ser pastor de Éfeso, eu vou preparar você para correr as igrejas quando eu estiver preso. Você vai ver muitas vezes na Bíblia o apóstolo Paulo preso. As cartas de 1ª e 2ª Timóteo ele escreveu da cadeia, ele estava preso. Quantos podem entender isso? Ele não estava, Timóteo escrevendo, não. Ele escrevia da cadeia para o seu filho na fé. Você pode ir lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, ao meu amado filho na fé, Timóteo, a quem eu tenho muita confiança. Era Timóteo que Paulo enviava em nome dele. Era de Timóteo que ele falava: não conheço ninguém que seja tão bom para enviar, para falar com a igreja como meu filho Timóteo. Porque quando ele fala, é como se eu estivesse falando. De Timóteo ele escreveu assim: Timóteo, vai nas igrejas, instrui os presbíteros, instrui os pastores, e que ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo era um garoto, então ele chegava nas igrejas, tinham com certeza pessoas mais idosas, mais velhas do que ele, e ele era desprezado pela sua idade, mas era ele que ia de maneira apostólica de todas as igrejas. Amém, irmãos? E ele fala: eu vou circuncidar você. Só que ele era um garoto de 17 para 23 anos. Ele não era um bebê para uma cirurgia.
Então, literalmente, Timóteo teve que tirar, né, o seu órgão íntimo e colocar na mão de um homem. E aquele homem teve que pegar uma faca e fazer a circuncisão nele. Isso é muito importante. É muito importante nós sermos precisos, porque toda vez que a gente não é preciso, a gente acaba ferindo a intimidade do outro. Vocês podem entender? A gente fere a intimidade das pessoas. Mas se nós não entregarmos a nossa intimidade, e intimidade, irmãos, veja, não é aquilo que, por favor, não entenda aquilo, nós estamos falando sobre relações íntimas. A intimidade é a parte mais secreta das nossas vidas. Se você dá um pulinho de uma folha para trás, em Romanos 2,16, diz assim, ó, que no dia do Senhor, por meio de Cristo Jesus, Ele vai julgar os homens pelos segredos do coração deles. Sabe como é que Jesus Cristo, sabe como é que Deus, através de Jesus Cristo, vai julgar os homens? Pelos segredos dos corações deles. Não é pelas atitudes deles, não é pelas palavras deles, pelas coisas que eles fizeram, é pelos segredos dos corações deles. Porque como é que Deus conhece você? Deus não conhece você por aquilo que você é socialmente, por aquilo que você é na presença de todo mundo. Deus conhece quem você é pela parte secreta, aquilo que Ele chama de secreto das vidas. É aquilo que Ele falou. Quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus em secreto, que o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. É no mais íntimo das nossas vidas que Deus trata conosco, e não na casca, amém? E não na superfície, e não naquilo que é aparente. Então, nós entendemos, falamos muito sobre isso aqui. Perdão, irmãos. Falamos muito sobre isso aqui, a respeito de intimidade, de abrir a vida, de ter uma pessoa, de confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados, que é muito diferente. 1 de João capítulo 1. 1 de João capítulo 1 diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Deus que perdoa os nossos pecados. É o Senhor que purifica as nossas injustiças. Mas Ele diz em Tiago, capítulo 5, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Não é serem perdoados, é serem curados. O que significa isso, irmãos? Na nossa vida tem que ter esses dois pilares aqui. Eu estou diante de Deus. A minha vida está diante de Deus. Todas as minhas coisas estão diante do Senhor. Eu sou conhecido do Senhor, o Senhor é conhecido de mim. Mas a outra pessoa, um outro alguém, é tão importante quanto na minha vida. Porque na primeira instância eu sou perdoado dos meus pecados. Mas na segunda eu sou retirado deles. Eu sou curado deles. Quantos podem entender? Muitas pessoas não conseguem deixar aquilo que estão fazendo. Não conseguem ser transformados. Por quê? Porque são pessoas que somente estão diante de Deus, confessando os seus pecados. Ele não tem uma outra pessoa, ele não tem um irmão, ele não tem uma irmã com quem ele possa se abrir e receber ajuda para sair daquele lugar. Quantos podem entender isso aqui, irmãos? É melhor você entender, porque senão você vai ficar preso o resto da sua vida em algum lugar. Amém, irmãos? Você pode entender isso? Quem foi que pôs isso? Deus. Por que Deus não resolveu tudo lá em 1 de João capítulo 9? Você confessava para Ele, falava com Ele, orava para Ele, e Ele mesmo já resolvia tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque não é assim. E por que é que não é assim? Por que Deus colocou a sua libertação passando através do outro? Por que Deus fez isso? Porque uma pessoa só pode ser plenamente liberta se ela for liberta da tranca que prende todos os pecados lá dentro. Sabe qual é? O orgulho.
Existem pessoas que vão passar a vida toda dentro das igrejas falando com Deus a respeito de Deus me ajuda a sair disso, Deus me ajude a parar com isso, Deus me ajuda a largar disso. E ele confessa todo dia tudo para Deus, no outro dia ele volta de novo. Então o problema não é a quantidade de vezes que nós confessamos a Deus, a tranca não é essa. A tranca está em ter esse mesmo relacionamento através de outra pessoa, porque só vai recorrer a uma outra pessoa quem não é mais preso no orgulho, quem não é mais preso na soberba. Quantos podem entender isso? Então eu já estou liberto. O outro vai ter condição de Deus de me ajudar. Por quê? Porque eu soltei aquilo ali. Eu soltei os meus problemas. Amém? Preste atenção aqui, ó. E aí chega agora nesse lugar. Esse texto aqui, irmãos, esses pequenos 4 versículos aqui, são de um poder violento. Você precisa entender isso. Aqui o apóstolo Paulo está falando da circuncisão. A circuncisão era um sinal, eu acabei de falar, para quem? Para o judeu. Aí você fala, mas eu não sou judeu. Mas a circuncisão, segundo esse texto e tantos outros, é um sinal de aliança e pacto que foi posto no judeu. Mas o cristão não circuncida o seu órgão íntimo, ele circuncida o quê? O coração. É uma circuncisão, segundo está ali, no seu espírito. A circuncisão ainda existe. A separação de carne ainda existe. O toque no seu íntimo, no seu mais profundo, ainda existe, só que ele é no espírito agora. Ele não é mais no órgão do homem. Quantos podem entender isso, irmão? Por favor, é importante. Ele não é mais como feito no judeu. Ele é feito no coração. Não é mais um sinal, segundo o texto, não é mais um sinal que se observava de maneira externa. Agora é interno, porque o evangelho ele começa de dentro para fora. Enquanto na velha aliança, o sinal era feito fora para ter efeito dentro, Jesus vem com a sua nova aliança, com o seu novo pacto no seu sangue e inverte. Ele transforma você para que no seu exterior seja visto o sinal da transformação que foi feita dentro. Por quê? Como está escrito aqui, ó. Os judeus, segundo Deuteronômio 10 e outros textos antigos lá do Antigo Testamento, eles começaram a se valer de um direito. Qual era o direito? Eu sou circuncidado, eu tenho comunhão com Deus. Eu sou do povo de Israel, eu sou povo de Deus. Por que você é? Porque eu sou judeu legítimo. Eu sou verdadeiro israelita. Por quê? Porque eu sou circuncidado, segundo a palavra que Deus deu ao nosso pai Abraão. Eu sou judeu legítimo. Eu sou povo de Deus, eu tenho aliança com Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Que não é judeu quem é exteriormente, e nem é circuncidado, quem é exteriormente, mas aquele que é interiormente. Assim como era no povo judeu, o povo de Deus, é na igreja, povo de Deus. Amém? A igreja é o povo de Deus. A igreja é o Israel espiritual de Deus. É a continuidade de uma coisa que foi começada há muito tempo. Então, qual é a circuncisão do cristão? Se ela é de coração. Não vamos muito longe, mas de rituais de ligação, de pactos que trazem um significado de ligação. A gente podia falar 2 principais, né, que são chamados de, como é que chama? Como é que chama que diz? Fala aí, ajuda aí, aquele sinal que é feito, que tem muito na igreja católica, aqueles sinais, dos dogmas, como é que chama? Tem um nome para isso, daqui a pouco eu vou lembrar. Sacramentos, maravilhoso, Deus te abençoe. Os sacramentos da fé cristã são quais? Batismo, amém? E Santa Ceia. Se você é batizado, se você está na Santa Ceia,
participando certinho, qual que é o pensamento que tem no seu coração? Está tudo bem comigo. Por quê? Porque eu fui batizado. Eu sou um cara batizado. Muitas vezes nas sextas-feiras, aqui no Projeto Bom Samaritano e em tantas outras coisas, nós encontramos pessoas que estão vivendo uma vida complicada, mas ele fala assim: ei pastor, eu fui batizado. Vocês podem entender? E eu sou batizado, estou na igreja, tomo Santa Ceia, então significa o que isso? Significa o quê? Que eu estou tudo certinho com Deus, não é assim? Esse era o pensamento deles. O pensamento deles, preste atenção, era que um ritual externo os fazia ser parte verdadeira do corpo de Cristo e da vida de Deus. O que o apóstolo Paulo fala para os judeus e para nós? Não é o que é externo, não é o ritual que você praticou. Preste atenção, irmão. Não são os rituais que nós praticamos. Deus, irmão, quando ele se manifestou como Deus, isso é, no Antigo Testamento, ele colocou para o povo judeu que é um monte de rituais e práticas. Mas quando ele se manifesta no Novo Testamento e na Nova Aliança como Pai, ele já não trabalha mais com rituais e práticas, ele trabalha com relacionamento de pai e filho. Ele trabalha no sentido de família. Ele não trabalha mais Deus e povo de Deus, ele trabalha pai e filhos. Então não são mais rituais que nos dão garantia de nada, mas aquele que é interiormente, aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, aquele que é morada do Espírito Santo, aquele que tem Deus e Deus tem a vida dele, ele tem a vida de Deus e Deus tem a vida dele. E o apóstolo Paulo fala assim, tem muita gente que nunca fez circuncisão, mas ele anda praticando a lei. Então ele vai condenar você. Porque circuncidado de verdade não é alguém que tem um sinal no corpo, mas é alguém que pratica a lei. Isso ele está falando do antigo ainda, hein? E para nós, quem é o verdadeiro batizado? Um cara que desceu na água ou um cara que vive como Jesus? Pense. É a mesma coisa. E o Paulo falou para eles e fala para nós nessa noite. Não adianta você ter um sinal externo de batismo nas águas e não vive de acordo com Jesus Cristo. Quando você encontrar com uma pessoa aí fora que nunca foi batizada, mas vive de acordo do ensinamento de Jesus, ele vai julgar você, que é batizado, mas vive como se não fosse. E ele que não é, mas vive como se deve, vai julgar você, que é. Vocês podem entender, irmão? Aqui. Mesma coisa da Santa Ceia. Tem gente que nunca tomou Santa Ceia, mas ele tem comunhão. Incrível, né? Mas ele tem comunhão com Deus e ele tem comunhão com as pessoas. Ao passo de que muitas pessoas tornam a ceia e o batismo como rituais, como os judeus. O que é a Santa Ceia para muita gente? É um dia do mês mais sério. Olha que absurdo. O dia do mês mais sério. Pronto, acabou. Você está batendo fora. Não existe o dia do mês mais sério. Mas que negócio é esse? Está chegando a semana da Santa Ceia. Essa semana eu vou consertar com Deus. Isso é uma piada. Irmãos, o que é isso? Está entendendo? Aí chega no dia da ceia, o cara também, ele fica se examinando para ver se ele tem condição ou não tomar ceia. É porque hoje eu estou meio mal, prefiro não tomar. Não está entendendo nada. Está aqui dentro há tantos milhões de anos, não entendeu nada. Ele entende a ceia como um ritual, igual os judeus entendiam o tabernáculo, o templo, a arca da aliança e tudo aquele troço lá. Tem até hoje gente que tem a arca da aliança, manda construir a arca da aliança de madeira e coloca no altar da igreja e fica lá botando pedido de crente dentro. Eu não sei se você leu a carta aos Hebreus e a carta aos Gálatas, mas isso aí é pecado. Sabe por quê, irmãos, que as festas que Deus... Sabe por que as festas bíblicas, Pentecostes, Páscoa,
tabernáculos, eram chamadas de festas perpétuas. Não é porque a gente tinha que ficar praticando a festa a vida inteira, porque a festa apontava a realidade de uma pessoa chamada Jesus, e por isso que é perpétuo, porque Jesus é para sempre. Jesus é o Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa. A festa dos tabernáculos é o quê? É o Espírito Santo. Quem que é o tabernáculo? Nós. É o Espírito de Deus habitando em nós. As festas bíblicas são perpétuas porque Jesus é para sempre. Era tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Então veja, irmãos, que a gente pode estar aqui dentro incorrendo de erros gravíssimos. Como o povo judeu que se garantia nos rituais que praticava. Preste atenção. Se garantia num tipo de vida que se mostra externamente. Então você passa para a rua, aquele rapaz é um evangélico. Aquela moça é evangélica. Por quê? Ah, você não viu no carro dele, estava tocando uma música evangélica. Ah, eu acho que aquele pessoa é evangélico. Porque você viu o peixinho no carro dele? Tem um peixinho no carro dele. Então deve ser evangélico. E vou além. Por o alto e além, como dizia o super-homem. Aquela pessoa carrega uma Bíblia. Deve ser evangélico. Por quê? Onde que está escrito isso, que quem carrega uma Bíblia na mão é um cristão? O que é um cristão? Ah, eu já sei essa, é da escola bíblica. Cristão significa pequeno Cristo. Acertei, professor. Acertou. E o que é um Cristo? O que é Cristo? É um Messias, é um ungido. O que é um Cristo? Cristo é aquele que se entrega. Cristo é um sacrifício. Então, quem é um cristão? Como nós estávamos falando um pouco quinta. Cristão não é quem vem aqui de maneira ritual. Quantos estão entendendo? Não é quem está aqui de maneira externa e aparente. Vocês me veem e eu vejo vocês. Mas cristão é aquele cuja vida é uma entrega para Deus. O que a Bíblia chama a igreja? Qual que é um dos nomes que a Bíblia chama a igreja? Corpo de quem? Corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É um corpo de Cristos. Por favor, querido, eu não estou falando que você é Deus. Preste atenção, tá? Não é nada disso. É que nós somos, como diz lá em Atos, em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos. Por quê? Porque eles cantavam músicas. Procure na Bíblia eles cantando músicas. Porque eles faziam boas... Essas coisas? Não. É porque eles manifestavam uma nova natureza. A natureza de quem? O que é manifestar Jesus, irmão? O que é viver a vida de Jesus? Presta atenção. Não é ficar bonzinho. Não é tudo que você fala com um versículo. Nossa, esse rapaz, tudo que ele fala para um versículo. É ser um cristão é o quê? É ser entregue. Como Paulo falou, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Entregues à morte. O que é que torna Jesus um Cristo? Que ele se entregou por amor de... Ele se entregou por amor de nós. Por isso ele recebeu o título, vamos dizer assim, a posição de Cristo. Se você é um cristão, você tem que ser exatamente dessa maneira. Como que tem que ser a sua vida? É uma vida entregue. Por amor de quem? Por amor de quem? Por amor das outras pessoas. Senão você não é um cristão. Você é um quem? Você é um cara que tem um monte de rituais, é um cara que aprendeu uma religião. Se não fosse essa, seria outra. Amém? Cada religião tem as suas leis, seus dogmas, os seus rituais. E aí eu venho para a Santa Ceia, faço aquela cara de, como diz a minha avó, de Madalena arrependida. Eu não sei o que é isso, mas ela sempre fala. Aquela cara de autocomisseração, de dó de si mesmo, sabe? Uma cara de,
não sei que cara é aquela, e aí eu pego um pedaço de pão, e eu pego um copinho de suco de uva, né? E aí a gente entra naquele momento, e aí um cara aqui de cima fala, fecha os seus olhos, pensa na sua vida, sabe essas coisas? Tudo bola fora. Não entendeu nada. Sabe quando eu vou semana que vem é Santa Ceia, nós vamos pregar isso aí, está precisando. Quando Jesus falou assim, ó, este é o meu corpo que é partido e dado por causa de vocês, façam isso em memória de mim. Não é para lembrar que Jesus, em memória de mim, não significa para lembrar que Jesus existe. Alguém aqui já acordou um dia da vida, sem lembrar que Jesus existe? Levanta a mão para mim. Você não está com amnésia, a não ser que você bateu a cabeça e ficou, quem és tu? Quem sou eu? Onde estou? Aí beleza. Você pega um Alzheimer, aí tudo bem, aí dá, mas não é esse o caso. Quando ele fala, façam isso em memória de mim, é em memória do que eu estou fazendo. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou partindo o pão com quem? Com vocês. Então o sagrado da ceia não é um pedacinho de pão e o negócio do suco e da uva. O sagrado da ceia é discernir que eu sou corpo. Porque aquele que come e bebe sem entender que somos corpo de quê? De Cristo, ele come e bebe juízo para si. Irmãos, o que tu quer, rapaz? Isso aqui é engraçado, né? Aleluia. Vai lá, salada. Aí você fica olhando para o lado, tem um negão fazendo assim, que é isso, meu Deus. Salva ele, Jesus. Quantos podem entender o que eu estou dizendo, irmãos? É estranho, né? O negócio. O que está querendo? O sagrado da mesa da ceia, né, que Deus usou aquilo para atrair os seus filhos. Mas nós transformamos no quê? Num ritual externo. A gente come ou bebe a ceia para se sentir bem ou mal. Aí, ó. A ceia não é para você se sentir bem. E nem para se sentir mal. A ceia é para você lembrar que você é corpo. Que você faz parte do corpo de Cristo. É para lembrar da entrega dele. E lembrar que você tem que fazer o mesmo. Vocês podem entender isso? Lá no jardim do Éden, lá no começo de tudo, tinha 2 árvores no jardim, né? Tem até um livro muito bom, Rick Joyner, sobre isso. 2 árvores no jardim. A árvore da vida é a pessoa de Jesus. A árvore da vida é Jesus. A outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é quem? Se aquela primeira árvore é Jesus, quem é a outra árvore? É o diabo. Não, não é o diabo, é você. A árvore do conhecimento do bem e do mal sou eu mesmo. Veja, é uma árvore de conhecimento. E eu tenho falado aqui há mais de não sei quantos meses. Conhecimento não é saber. Conhecimento é íntima relação. Conhecer alguém não é saber que o nome dele é Adriano. Isso não é conhecer. Isso é saber quem ele é. Conhecer é ter um íntimo relacionamento com ele, é ser amigo dele, enfim. Quantos podem entender isso? Isso é conhecer. Então é uma árvore de quê? De conhecimento. É uma árvore de relacionamento. Com quem? Com você mesmo. Então por que a árvore do conhecimento fez com que eles pecassem e fossem expulsos da presença de Deus? A árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles comem aquilo ali, eles estão comendo de quem? Eles estão declarando que eles são autossuficientes. Eles estão declarando que eles não precisam de Deus, da árvore da vida. Não, eu vou comer de mim mesmo. Eu vou dar o meu próprio jeito. Eu vou, como diz aí, eu vou dar os meus pulos. Eu me resolvo em mim mesmo. Eu sou independente de Deus. Mas tem a árvore da vida ali. Não, não vou comer. Eu vou comer a árvore. Porque na árvore da vida eu também tenho um conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus.
E aqui eu tinha conhecimento de quem? De mim mesmo. O que eles aprenderam com a árvore da vida, com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que esse grito de independência deles, não, cara, a gente se resolve, matou eles. Por que eles foram retirados do Éden? Não é porque Deus, não sei o quê. Foram eles que decidiram sair do Éden quando eles pegaram aquele negócio lá. Eles decidiram, escute, irmão, eles decidiram dentro da mente deles, do entendimento deles, que a vida verdadeira é se conhecer, é conhecer a si mesmo, e em si mesmo ser suficientes. Aí eles encontraram, sabe o quê? A morte. Quantos podem entender isso? A árvore da vida está dentro de você até hoje. E a árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de nós até hoje. Sabe como é que a gente conhece elas? Escolhas. Eles comeram aquilo ali. E é engraçado que é uma árvore de relacionamento com bem e mal. Não é uma árvore do mal. Ela é de bem e de mal. Então não vou falar do mal, porque mal, né? A gente já sabe, mal é mal. Agora, que tipo de bem que tem dentro dessa árvore aí, que condenou eles? Que bem que é esse que matou? O bem não mata ninguém, meu Deus. O que é isso? O que está acontecendo? Que bem era aquele daquela árvore? Era o bem que eles acham que é bem. Lembra que é uma árvore de relacionamento consigo mesmo? Não é a árvore que traz a revelação de Deus, a mente de Deus, o apontamento de Deus e a verdade de Deus. Não, não, não. É uma árvore que está dentro de mim mesmo. É o que eu penso agora. Amém? Por isso que você vai encontrar na humanidade normal gente fazendo coisas absurdas, mas na cabeça dele ele está o quê, irmão? Ele está certo. De que árvore que ele está comendo? Pensa. Você já viu pessoas assim? Junta 3, 4 irmãos, não faz isso. Não, mas e ele esbraveja. E ele briga. E ele bate, usa versículos bíblicos e tanto mais. Para fazer o quê? Fazer valer que ele está certo. Você viu duas pessoas discutindo? Por que duas pessoas discutem? Não é porque um está certo e o outro está errado. Não existe discussão. É porque os dois estão certos. E por que a discussão vai continuar? Até não sei que hora. Até alguém fazer o quê? Tirar o time de campo e falar, tudo bem, eu estou errado, você está certo. Aí a discussão acaba, é isso mesmo, eu ganhei, eu que estou certo. Por que as pessoas discutem? Porque tem dois certos. Não é porque tem um errado. Se tivesse um errado, o cara começa a falar, cara, me desculpa, eu fiz isso mesmo. O cara já se baixa, entendeu? Agora, se ele estiver certo, alguém já tentou discutir com você quando você está certo? Hã? O que você fez? Não, peraí, cara, não é assim não. Aí você começa. Por quê? Porque você está certo. Essa árvore, uma árvore que somos, é o retrato de nós mesmos. Eu estou certo. Sou eu em mim mesmo. A árvore da vida não mais. A vida de Deus não. Eu tenho vida em mim mesmo. Eu me basto. Eu tenho minhas próprias leis. Você vai a países, por exemplo, como a Holanda, a capital da Holanda, Amsterdã, um dos países mais, umas capitais e um dos países mais terríveis do mundo. Terríveis. Lá, na Red Zone, lá em Amsterdã, pedofilia é legal. O que você acha disso? O que você acha disso? Lá, pedofilia é legalizado pelo governo. Por quê? Aí você fala, cara, que coisa absurda, né? Por que é absurdo? Mas se você vai perguntar para um cara daquele, ele não acha absurdo. Por que ele não acha absurdo? Porque na cabeça dele, ele ama aquela criança. Está entendendo, irmãos? Já deu um exemplo bem 13, para você já entender de primeira. Na cabeça dele, ele ama aquela criança. Em outros, na cabeça dele, ele ama aquele cachorro. Ele ama tanto que ele tem relação com o cachorro. Aí que coisa demoníaca. Pois é, na sua cabeça, né? Mas na cabeça dele é amor.
E é o que está acontecendo muitas vezes no Brasil, nessas paradas, nesses caras malucos que estão falando aí. Toda forma de amor é válida. Então, como é a cabeça, como é a mente de uma pessoa que diz isso? Pensa. Você vai falar com ele, ele simplesmente não entende o que você está dizendo. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está certo. Eu estou fazendo isso por amor. Eu namoro com uma criança de 8 anos, mas eu amo essa criança. Na sua cabeça não tem cabimento, né? Mas tem muita gente que vive assim. E agora? Está vendo? A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que se plantou para fundar esse mundo corrompido aqui, onde cada um tem a sua verdade. Não existe mais a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Não. Cada um tem a sua verdade. E como é que a gente vive dentro de um reino onde cada um tem a sua verdade? Não vive. Isso aí não é um reino. Isso aí não é um reino. Vocês podem entender? Então é importante, irmãos, queridos, que nós não sejamos desse tipo de gente que trata as coisas somente da parte externa da vida. Ele não tem nada interiormente. Gente que trata a vida espiritual como práticas e rituais. Se você tem determinadas práticas e tem determinados rituais cristãos, então significa que você é um cristão. Não, não significa. Nós falamos aqui, né, até na nossa conversa hoje lá de manhã, lá no retiro. Você pode praticar o bem com a essência mais maligna do mundo. Nós podemos dar comida, nós podemos dar chuveiro para banho, roupa, cobertor, toda sexta-feira aqui. Isso é bom ou mal? Diga, pensa, é bom. Isso é uma boa ação. É uma boa ação. É uma bondade exterior. Mas qual é o coração? Pensa. Eu posso vir aqui e servir comida na mesa e no prato de uma pessoa que está com fome, certo? Isso é muito bom. As pessoas passam, nossa, que igreja bonitinha, eles ajudam as pessoas, nossa, como eles são bonitinhos. Mas como é que está o coração de quem está com a concha e a escumadeira na mão? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso estar servindo o seu prato odiando você. Ou não? Pense, quantas vezes você talvez ouviu alguém fazer um ato externo de bondade, mas interiormente você está ao contrário. Quer ver? Receber alguém na sua casa. Ô, eu vou lá na sua casa, hein? Tá bom então, vai lá então. Você está recebendo, a porta abriu, tem um café, tem um bolinho, tem não sei o quê, tem arroz e feijão, e a pessoa fica alegre, mas interiormente, o que é hospitalidade? Não é receber alguém na sua casa. Hospitalidade é receber alguém no seu coração. É amar aquela pessoa que entrou, porque ela não entrou na sua sala, ela entrou na sua vida. Quantos podem entender, irmãos? Quantos, né, já fizeram assim simples? Não precisa ser um jantar, uma hospitalidade. Cumprimentar uma pessoa que você não gosta. Você não está gostando. Eu estou com raiva de você. Estou com raiva do Dudu. Estou com raiva. Ai, mas aqui, né, socialmente, né, exteriormente, para não ficar feio, para não ficar aquele clima, né? Quantos já ouviram essas conversas fiadas? Aí eu vou lá, e aí, cara, beleza, mas por dentro eu queria tirar a mão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, fazer uma coisa externa bem feito, não é perfeito. O que a gente entende como uma coisa perfeita? Uma coisa bem feita. Você olha lá, rapaz, pinta essa parede para mim. Aí você vem, cara, essa pintura ficou perfeita. Por que você fala isso? Porque ela ficou bem feita. Mas para Deus, para o Senhor, perfeito não é bem feito. Bem feito é só a ponta. Perfeito para Deus pega desde a essência até a execução.
se não der a volta completa como um círculo, para Deus não é perfeito. Vocês podem entender, irmão? O bem feito não é perfeito. O feito com excelência não adianta no reino de Deus. Não adianta fazer as coisas bem feitas no reino de Deus. Quantos podem entender? É necessário que você possa estar de pé na presença de Deus e Ele olhe no seu coração e Ele veja que o seu coração está alinhado com a sua atitude. Sabe o que... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. E por favor, cuidado com o que eu vou dizer, porque não é nenhum tipo de analogia a péssimos comportamentos, amém? Estamos gravando aí. Sabe do que serve no reino de Deus, no reino do Espírito, a sua boa educação? Nada. Porque você deve conhecer alguém que é muito bem educado nos seus modos, mas que interiormente ele odeia você. Isso existe ou não? Hã? Que te cumprimenta, que te dá aquele sorrisinho amarelo, mas você sabe. Pessoas, quer ver, irmão, a nossa vida, ela é tão cheia desses fatos. Vai ter o aniversário lá aquele menino aí. Aniversário de alguém, aniversário de uma criança. As pessoas, primeiro, vamos fazer o aniversário. A pessoa já começa em número 1 se sentir mal. Quantos já viram isso? Mas não era para você se sentir bem? É a comemoração do seu aniversário, né? Vamos fazer uma festinha, vamos fazer um churrasquinho, um bolinho, um docinho, sabe essas coisas? É legal, não é? O aniversário de alguém era para ser legal, não era? Pois muitos não têm vivido isso. É só dar o anúncio de um aniversário e a pessoa entra em pânico. Por quê? Porque dentro dela a primeira mensagem que vem é essa aqui. Ai meu Deus, eu vou conseguir convidar todo mundo. E agora? Vamos dar um jeito de esconder esse aniversário. Ai, vamos dar um jeito de... vamos começar a sair e dar desculpa que não dá para convidar todo mundo. E bebê. Sabe este nojo de existência e de vida? Eu não estou falando, irmãos, que todo mundo aqui tem dinheiro para dar festa para 10 mil pessoas, amém? Eu não estou falando sobre isso. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Você está. Daquilo que deveria ser uma alegria se torna um peso. E aí a coisa piora. Vou convidar aqui a lista de convidados. Aí tem que convidar essa pessoa, né? Aí alguém vem, mas você deseja essa pessoa? Não, mas tem que convidar, né? Tem que convidar por quê? Porque a vida externa é uma prisão onde muitos estão. Sabe por que muitos não conseguem viver na liberdade do Espírito? Porque ele está preso fora dele. Ele está preso em atitudes externas. Ele está preso nessa coisa de agradar todo mundo. Não porque ele é agradável. Não porque a essência dele é amor. Não. Porque eu tenho que agradar todo mundo. Porque senão as pessoas vão me ver diferente. E eu não quero que me vejam diferente. Aí, ó. Irmão, é cadeia em cima de cadeia. É o cara que é liberto do regime fechado. Cai no semiaberto. E ele acha que ele não é mais presidiário. Você está dentro da mesma cadeia até hoje. Não, a minha prisão não é não. Eu estou lá em casa. Nós estamos vendo pela televisão essa cachorrada aí. Eu estou lá em casa, numa cobertura no Rio de Janeiro. Levanta a barra da calça para a gente ver aí, ô irmão. A hora que ele levanta tem um relógio. Ele tem uma tornozeleira eletrônica. Ele pode se sentir livre. Mas o nome dele está no sistema carcerário do Brasil. Ele é criminoso e ele está preso. O diabo, para mim, é o dono de uma grande prisão, de um grande presídio. Tem gente que está preso trabalhando na rua, ou não? Tem pessoas aqui que trabalham com isso. O cara está trabalhando na rua, ele tem uma vida normal, você nem sabe que ele está preso. Mas ele está preso. O nome dele está lá. Ele está no gancho. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu não quero... E eu vou falar uma coisa, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Você pode não ter dinheiro para fazer uma festa, não sei lá o que, para todo mundo. Mas se você ama todo mundo, essas pessoas vão trazer para a festa aquilo que falta, que impedia você de convidá-las. Vocês podem entender? Sabe por quê?
Porque existe uma ligação de amor e não de culpa, e não de pressão, e não desse lixaiada todo, e a rapa dos crentes envolvido nesse troço, envolvido no meio disso, pulando de um pé no outro para não, ai meu Deus, aquela pessoa vai falar mal de mim se eu não convidar ela. Olha que desgraça, esse aniversário é uma desgraça, é um lixo, um troço horroroso. Você lá no meio do seu aniversário cantando parabéns, assim, pelo amor de Deus, não entra mais ninguém nesse aniversário, meu Deus, em nome de Jesus. Ai, tomara que os irmãos que eu convidei não venham, porque senão, olha que desgraça. E aí eu venho domingo, não, mas amanhã é Santa Ceia. Eu quero parar aqui um pouquinho. E a gente vive assim, achando que Jesus não está nem aí com um troço desse. Irmão, pensa, pelo amor de Deus, de que árvore é isso aí? Essa nossa sanha na igreja de fazer tudo... Você viu essas frases de igreja? Eu vou fazer 16 anos que eu sou cristão esse ano, dia 11 de dezembro, e eu nasci na igreja escutando isso. Para o Senhor é o melhor. Irmão, seja sincero. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Para o Senhor é o melhor. Então, essa frase aí é a frase mais desgraçada que existe. Quem que te falou isso aí? Para o Senhor é o melhor. Melhor de quem? Melhor seu? Esses dias eu fiz uma pequena bobeirinha. Um testezinho, né? Uma coisinha. Vamos supor que isso daqui, ó. Vamos supor que essa bolotinha de pedrinha aqui seja uma semente de... Uma semente de quê? Qual você quer que seja aqui? De quem? Semente de girassol. Todo mundo conhece um girassol, né, irmão? Amém? Aleluia. Você não nasceu em condomínio, não, né? Girassol, plantinha, parece o sol. Aleluia. Quer dizer, fala semente de girassol, os caras já vai no Google para ver uma foto. Nunca viu. Aqui, irmão, semente de girassol, certo? Você tem uma na mão. Você vai lá no seu terreno, sua casa, e planta a semente de girassol lá no seu terreno. Presta atenção. Isso aqui é uma coisa boba de criança. Aqui, ó. Botou lá na terra. Depois de um tempo, o que é que você espera colher dali? Abacate? É o que, irmão? Manga? Você plantou o quê? Você espera colher o quê? Você plantou uma manga, um caroço, você espera colher o quê? Você plantou uma semente de limão, você espera colher o quê? Deu para todo mundo entender? Ou quer mais alguma fruta que eu ponha no exemplo? Certo? Jesus Cristo disse assim, ó. Jesus disse assim. Se o grão de trigo, a semente do trigo, cair na terra e não morrer, fica ela só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. De quem é que ele está falando? De quem é, irmãos? Quem é a semente que caiu na terra e morreu? É ele mesmo. Depois, no outro lugar, ele falou assim: eis que vos digo uma parábola. Um semeador saiu a semear. Um pouco da semente caiu na beira do caminho, um pouco da semente caiu no pedregal, um pouco da semente caiu entre espinhos, mas uma semente caiu na onde? Em terra boa. Aonde é? Quem é a terra boa? Quem é? Da parábola. Levanta a mãozinha, irmão. Fala, isso é Jesus. Aleluia. Mas quem é a semente? Então Deus plantou na terra uma semente chamada Jesus, certo? E ele plantou através da palavra do evangelho, que é Jesus, é a palavra, ele é o verbo. Ele plantou dentro do seu coraçãozinho maravilhosinho uma semente chamada o que, irmão? Vamos dizer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus. Ele é a semente que Deus plantou em você, certo? Ele espera colher o quê? Ele espera colher o quê? O que foi que o Pai plantou na terra? O que ele espera colher? O que foi que o Pai plantou em nós? O
que ele espera colher? E não o seu melhor. Que seu melhor onde? Sabe o que Deus aceita da sua mão? Aquilo que Jesus faz em você e através de você. O apóstolo Paulo diz assim, ó, porque nele está tanto, é ele que realiza em nós tanto o querer, é ele que põe em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é fazer, é realizar. Fazer é uma coisa, realizar é outra coisa. Qualquer um faz uma coisa, agora realizar é outra coisa. Realizar dá sentido completo. Você manda 2 irmãos de igreja pintar uma parede. A parede fica excelente. A pintura parece um veludo. Eles fizeram um trabalho ou realizaram um trabalho? Depende. Se eles passaram o dia inteiro juntos e a parede ficou boa, eles fizeram. Agora, se eles passaram o dia inteiro, a parede ficou boa e eles ficaram mais amigos, eles realizaram. Eu posso passar a vida toda fazendo coisas ao seu lado, sem que você seja um comigo e eu um com você. Vocês podem entender isso aqui? E o que Deus quer não é um bando de filhos fazendo muito bem. Ele quer um bando de filhos que sejam irmãos, que sejam amigos e irmãos. Deus quer família, Deus quer uma família, irmãos. Deus não abriu empresa cheia de funcionário do mês. Nossa, agora esse, eu já falei aqui, bota ali ali no prédio da Petra, ali aquela irmão do mês. Você viu aquele do McDonald's? Você viu aquele do McDonald's? Tem a fotinha assim, ó. Aí tem lá, funcionário do mês. Não dá um aumento, mas tá lá. Aí tem que botar ali irmão do mês. Por quê? Porque ele é o irmão de destaque. Irmão, o reino de Deus não é uma empresa de patrão e funcionários. Porque é no relacionamento de patrão e funcionários que se quer o melhor trabalho. Quantos trabalham para alguém aqui, ou é dono de alguma coisa, você sabe do que eu estou falando. Mas quando você chega em casa, ainda que o seu filho, a sua filha, ou a sua esposa, o seu marido, não tenha limpado a casa a contento, eles continuam sua família. Isso não se dissolve. Família não se demite filho. Então, irmãos, nós não podemos estar na igreja errando dessa maneira. Nós não podemos estar no meio de uma comunidade de cristãos errando desta maneira, batendo tão fora desse jeito, querendo dar o nosso melhor para Deus. Não, cara. Quer ser o melhor para Deus? Deus quer o que Ele plantou. Deus só colhe o que Ele plantou. Igual você. Você plantou limão, você quer colher o quê? Limão. Deus plantou Jesus. O que Ele quer colher em você? Jesus. Ele pega o fruto. Dar frutos não é dar resultados nossos. Dar fruto é ter a essência de Jesus em nós, gerando atitudes transformadas que vêm do interior transformado. E por isso Deus as colhe, porque Ele está colhendo Jesus em você. E não coisa, ó. Quantos podem entender? Sabe um cara que continua fazendo tudo certo? É o diabo. O diabo não faz as coisas erradas, irmão. O diabo só faz as coisas certas. Ou não? Sabe como é que diz lá em Ezequiel 28, em Isaías 14? Que antes de ele ser diabo, ele era um querubim ungido da guarda, estabelecido no monte de Deus, e andava em pedra de fogo. Sabe o que Deus diz sobre ele? Ele era um aferidor de medida, ele era um sinete de perfeição. Você sabe o que é isso? A turma fala, já sei. Aí eu quero dar um parêntese, né, que nós tivemos lá no fim de semana com o pessoal da música e louvor. Essa história, não, sabe por que os ministérios de músicas têm muitos problemas? Porque o diabo era o primeiro músico da história. Para de falar heresia, vai. Onde você escutou isso que o diabo é... Para, chega! Os problemas que acontecem no ministério de música não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com ego e doença de caráter. O diabo era músico
Ele persegue os grupos de música. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Ele era quem? Ele era o sinete de perfeição. Ele era um aferidor de medida. Tudo leva a crer que de toda a criação ele foi um dos primeiros, ou se não o primeiro a ser criado. Por quê? O que é um aferidor de medida? É um molde. Quem que era Satanás? Ele era um molde perfeito. Então tudo que foi feito depois foi feito de acordo com a beleza, a glória e o poder daquele molde. Então se tem alguém que sabe fazer coisa certa e perfeita, é o diabo. Perfeita, né, entre aspas. Se tem alguém que faz um serviço bem feito até hoje, é Satanás. Só que ele tem um probleminha. A essência dele é maligna. A essência dele é maligna. Então, como é que o diabo engana mais a gente? Levando você para fazer coisa errada, ou apontando um caminho que é certo exteriormente, mas não tem nenhuma essência de Deus por dentro. Eu posso pregar, eu posso ter um grupo de música cantando aqui, eu estou cantando, mas estou odiando o cara do outro lado. Eu estou cantando, não estou? O som está gostoso, a comida está gostosa. Sabe, está tudo bem feitinho nesse aniversário. Deixa eu pegar esse brigadeiro. Cara, mas, gente, você já comeu um brigadeiro como esse? Vai dar mais outro. E outro. E vai ter sempre esse beijinho. Meu Deus, eu nunca comi um beijinho desse. E os doces estão maravilhosos, os salgadinhos estão maravilhosos, o canapé está maravilhoso. Canapé eu não sei o que é, falei aqui agora. E tem, irmão, está tudo bonito. Rapaz, esse aniversário está tudo uma delícia. Só que tem uma coisinha. A aniversariante não gosta de você. Mas eu estou me deleitando naquilo que é. Então, se você é um verdadeiro cristão, qual é o mais importante? Encher a barriga de brigadeiro ou ter uma ligação íntima como irmão com aquela pessoa? Pense. Como diz o velho ditado, comeu como em casa. Não estou entendendo, irmãos? Então é tudo exterior. É tudo para fora. É tudo do portão para fora. O interior, como diz aqui, não muda. A árvore do conhecimento do bem e do mal é onde eu me alimento. Eu não tenho relação. Eu não tenho relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui. Ó. Muita gente na igreja, ao redor do mundo, ele não tem um pai, ele só tem um Deus. Ele só enxerga Deus, mas ele não tem um pai. E volta a repetir, Jesus Cristo veio e se manifestou para revelar que Deus é Pai. Mateus capítulo 6, a mais famosa do mundo, Pai nosso que está no céu. Por que ele falou Deus meu que está no céu? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão não é meu, o pão é nosso, de cada dia nos dá hoje. Perdoa tudo plural, não tem nada no singular. Não é, irmão, o que é ser corpo de Cristo? Não tem mais nada no singular, é tudo no... Se você recebeu herança, recebi a herança de 60 bilhões... da minha sogra, da minha tia, não sei quem, eu ganhei. Então, por isso que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver escrito assim, ó, todos tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que tinha, mas do outro. Lê para você ver. Atos 2, 42 e Atos 4. E a gente vai ficando, e Deus vai encostando a gente num canto. Fala, e aí, quem você é? Quem é você? De que árvore você se alimenta, afinal de contas?
Então, tem muitas pessoas que só têm Deus na vida, ele não tem pai. Então ele não tem para onde correr. Porque Deus na cabeça dele é o quê? 10 mandamentos. Errou um, está fora. Agora, pai, você erra. Você erra. Eu não estou falando que Deus é permissivo com o pecado, não é nada disso. Mas no seu pecado você tem alguém a quem recorrer e pedir perdão. Quando você tem um Deus, você busca o quê? Deus é uma posição o quê? Que foi reconhecida. Irmãos, Jesus Cristo não foi à cruz para ser reconhecido como Filho de Deus. A glória, como diz a Escritura, a glória de Deus é essa: conhecer quem o enviou. A obra de Deus é essa: me conhecer. João 6. Tem um monte de gente nas igrejas querendo fazer a obra, né? Porque ele entende o quê? A obra como o quê? Algo exterior, algo que se faz, e não algo que se é. Então tem um monte de gente que fica na igreja triste. Tem gente que vai embora, gente que pega um avião, tem gente que pula da ponte. Por quê? Porque ele fica aqui olhando. Meu Deus, ajuda. Ele fica sentado aí, olhando para cá e sonhando com este lugar. Porque um dia eu vou fazer a obra. Por quê? Porque ele entende a obra de Deus de um monte de coisas que a gente faz. Mas João capítulo 6, Jesus falou assim: a obra de Deus é essa, em me conhecer e saber que o Pai me enviou. Essa é a obra de Deus. E tem um monte de gente fugindo da obra verdadeira e vindo para a obra falsa. Qual que é a obra falsa? É a que você faz dentro da igreja de maneira externa, não tem nada por dentro. E se alguém só faz de maneira externa e não tem nada por dentro, se alguém é um bom trabalhador, mas não tem uma essência, ele, como é que é o nome dele? Diabo. Então tem gente, olha, nós temos que orar na intercessão, porque que veio uma nuvem de demônios aí sobre essa cidade. Já está. O que é um demônio? É alguém que crê e treme. Lembra? Tiago, até os demônios creem e tremem. O significado da palavra não é crer, de conhecer, é reconhecer. Os demônios reconhecem o poder de Deus. Por isso que o gadareno veio correndo lá de onde que ele estava, se jogou nos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele adorou, reconheceu, chamou Jesus de Filho do Altíssimo e ainda mandou uma escatológica. Falou assim: por que você veio perturbar a gente antes do tempo? Ó, aí que demanda bom, rapaz. Faz tudo certinho. Adorou Jesus, de joelho, chamou Jesus de Filho de Deus, e ainda falou: por que você veio perturbar a gente antes do tempo? Ó! Muitas vezes nós estamos na igreja, a gente fala assim: irmãos, erga suas mãos para adorar. Eu não, para que eu obedecer? Não tem problema, os diabos obedecem. Os demônios reconhecem o poder. Todo aquele que está na vida reconhecendo Deus, ele reconhece o quê? O poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E isso gera nele o quê? Admiração por Deus, por exemplo. Respeito por Deus, assim. Agora, não foi isso que Deus falou. Não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus não veio aqui dar uma mãozada na terra. Jesus não veio aqui soltar raio pela mão, fogo pelo olho, para provar para você que Deus é Deus, para fazer com que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não veio fazer isso, ele veio ser conhecido. Reconhecer é uma coisa, conhecer é outra. Reconhecer é declarar que tem poder ali, conhecer é ter relacionamento. Por isso que lá em Oséias 6 já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é reconhecer a Deus. Quem é que reconhece que Deus existe? Pô? Agora, quem é que tem andado em intimidade com Jesus Cristo? Epa!
A gente sai daqui, ó, vai lá naquele boteco que tem ali na esquina, chega lá e pessoal, 1 minuto de atenção. Quem aqui reconhece que Deus existe? Ó, irmão, se tiver 1 ou 2 que não levanta a mão é porque chapou demais. A grande maioria, se tiver de chapéu, tira, põe no peito. Ó, meu Deus do céu, ó, respeito, o pastor chegou. Quantas vezes já entrei em boteco, lá no Arara, muitas vezes, naquelas vezes. Eu me lembro uma vez num evangelismo maluco que a gente fazia, entrei lá num lugar chamado, como é aquele da esquina que tinha aquele quiosque? Ei, rapaz, conhecido como a entrada do inferno. Irmão, pensa num lugar feio, com gente feia, e os caras mandando a manguaça. Entramos lá dentro. Quando a gente entrou lá dentro, e o pessoal que estava para lá de Bagdá, reconheceu que a gente era da igreja, pararam de beber, tinha bêbado brigando com o outro para me respeitar. Oh, respeita o pastor aí, rapaz. Aqui no Bom Samaritano já acontece isso, não é, Norma? O pessoal aí? Aí, ó, o pessoal, às vezes tem uns caras no Bom Samaritano aí meio atrapalhado, os próprios caras da rua, respeita a pastora aí, respeita a irmã aí, respeita. Eles mesmo põem lei neles mesmo, não precisa ter ninguém. Porque eles não admitem. Por que eles não admitem? Porque eles reconhecem que a igreja está fazendo um bem para eles. E que aquelas mulheres que estão ali são mulheres de respeito, eles reconhecem que é uma senhora, que é um senhor, que é um irmão, que é um pastor. Ô, respeita aí, vai orar agora, você avisei. Tá orando aí. Aí o cara, fica quieto, já falei para você ficar. Eles brigam entre eles. Por quê? Por causa de um reconhecimento que esse lugar é uma igreja, tem um zelo, tem um respeito, mas eles têm conhecido Jesus. Pensa. Vai adiantar o que na salvação dessas pessoas? Terem respeito por este lugar. Pensa. Pensa, irmão. Vai adiantar o que na salvação e na transformação você ter respeito por esse lugar? Pensa, é o mesmo exemplo. Opa, aí os irmãos, quantas vezes aqui você já fez isso? Aí eu chego, o pastor chegou, cara. Mas que não existe nenhum pastor que chegou, nenhum pastor que saiu. Ou eu moro dentro do seu coração e você mora dentro do meu, a ponto de me respeitar quando a minha presença não está ali, ou eu não sou nada para você e nem você é para mim. Vocês podem entender isso? Não é assim que você gostaria de viver com as outras pessoas? Nós gostaríamos de ser reconhecidos, mas muito mais de conhecidos. Você pode reconhecer que eu sou pastor dessa igreja. É lógico que você está assim, já sei, é ele, ou é ela, ou é aquele, ou é aquele. A gente reconhece. Mas no reconhecimento, você só encontra um entendimento de posição. Não tem nenhum amor nisso. Agora, quando você conhece quem eu sou, você conhece o meu coração, as minhas lutas, os meus dramas, você sabe quem eu sou. E aí o que acontece? Você me ama. Então eu vou ficar fora não sei quantos dias, você vai estar aqui na igreja. Por quê? Porque na verdade eu nunca estive fora. Ou eu estou com você dentro do seu espírito, ou eu não estou com você em lugar nenhum. Da onde você arrumou isso? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para ficar dentro de vocês. O Espírito Santo está lá. Onde está o Espírito Santo? Está lá na igreja. Então você entra nesse lugar e vê aquela cara de... aqui é a igreja, casa do Senhor. Respeita a casa do Senhor. Por quê? Porque ele reconhece que esse lugar é um lugar de reunião. Ele sai daqui, tira do bolso 2 chifres, um rabo, cola aqui, bota e vira demônio. Quantos já viram gente assim, gente? Em algum lugar, por aí. Você nem lembra mais. Deus quer ser conhecido.
Deus quer ser conhecido, porque somente no conhecimento de Deus tem o amor. O conhecimento gera relacionamento, e o relacionamento gera vida. O reconhecimento é pelo poder, ele só gera o reconhecimento, já sei. Não gera transformação. O relacionamento gera transformação. O reconhecimento só gera admiração. Opa, casa de Deus, rapaz. Ei, respeito. Não, a casa de Deus não é esse lugar. A casa de Deus é você. Aonde que está o Espírito Santo? Está lá na casa de Deus. Lá? Onde é lá? Não, ele está aqui no templo de Deus. Então, em qualquer lugar que eu vá, mesmo sem ter a presença em carne de Jesus, ele está dentro de mim. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4. Eu quero ler esse texto, acho que é Filipenses 4 mesmo. Tomara que seja, Jesus. Me ajuda aí, Pai. O Efésios 2. Acha para mim aí os pastores aí de plantão. Eu quero ler esse versículo com os irmãos. Onde o apóstolo Paulo fala assim, ó. Eu dou graças a Deus porque a prova da obediência de vocês não foi dada quando eu estava aí, mas foi manifestada quando eu não estava aí. Porque quando eu não estou, eu posso ser amado. Enquanto... Achou? Quem que achou? Cadê o povo? Acha aí, meu. Não sei, Maico, é? Não sei, está dizendo? Colossenses? Não, Colossenses não treina, não. Mano, daqui a pouco eu ponho lá na internet para você ver. Acha aí, não desiste não. Vocês estão entendendo? O Paulo falou assim, O Paulo falou assim, ó. O maior respeito e consideração não é quando eu estou presente, onde vocês têm temor da minha presença, mas é quando eu não estou. A obediência de vocês é mais manifesta e glorifica a Deus, porque eu não estou aí. A minha presença física não está. Só a verdadeira honra. O que significa honrar pai e mãe? Não é trabalhar de lavar louça e varrer casa para a mãe. Hã? Não é isso não, velho. Eu não sei. Eu estou perguntando para vocês vão perguntar para mim de volta? Hã? Eu acho que é 2,12 mesmo. Ai, obrigado, Eduardo. Aleluia. Irmão, quando eu perguntar para vocês, mas não é tal coisa? Não sei, eu que perguntei. Eu perguntei primeiro. Filipenses 2,12. Leia. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Amém? Olha o que ele está falando. Honrar pai e mãe significa o quê? Não é trabalhar de faxineiro para o pai e para a mãe. Honrar pai, a honra verdadeira só se recebe quando a presença não está ali. O que é honrar uma pessoa? O que é obedecer uma pessoa? Obedecer uma ordem direta quando ele está ali. O que é honrar? Ele já saiu e você continua. Isso é honrar. Honrar pai e mãe não é trabalhar de faxineiro para a mãe. É muito tempo depois, talvez a sua mãe ou seu pai até já faleceram, mas a memória do que eles ensinaram a você, continua como padrão de caráter, você continua honrando eles, já morreram. Eles já não estão mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus foi retirado do nosso meio em carne, mas o seu espírito... Por isso que a nossa fé, ela é maior do que aqueles. Por isso que a fé é uma coisa que se manifesta naquilo que não se vê.
Está entendendo? Porque Jesus não está mais aqui em carne dando ordens na igreja. Agora é invisível. Você olha para o lado, você não vê ninguém. Você está na rua, você não vê ninguém. Você está sozinho no seu quarto, você olha para o lado, a internet está te chamando, você não vê ninguém. Tem um dinheiro, tem uma coisa, você não vê ninguém. E aí você vai lá e pega. E aí você vai lá e cai. Mas é justamente isso. Porque você não vê ninguém, você não precisa obedecer. Você não precisa honrar. Então, irmão, que a nossa vida, amado, não seja aquilo que é externo. Não seja aquilo que é demonstrável somente. Porque a gente pode estar fazendo coisa boa com a essência totalmente ruim. Eu posso estar cantando parabéns com um sorriso nos lábios no seu aniversário, mas eu não gosto de você. Vocês podem entender, irmãos? Eu posso estar fazendo na igreja tudo perfeito. Vamos arrumar esse fio, vamos arrumar esse negócio. Vamos arrumar, então. Eu vou arrumar, agora vai ficar bom, agora eu vou fazer o melhor. Porque atacar na cara dos outros. Solte o que você está fazendo. Solte. Não há nada de melhor nisso. Quantos podem entender, irmão? Não há nada de melhor em algo bem executado, cujo coração está cheio de outras coisas. Solta, que isso vai condenar você. Solta. No reino de Deus é muito menos danoso não fazer do que fazer com outro coração. Quantos podem entender, irmãos? E eu quero encerrar aqui, tem mãe, pai, tem gente aqui de todo tipo. Eu tenho filhos, você também tem filhos, eu vou dar exemplo aqui, porque é o exemplo de todo mundo. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso. Você pede alguma coisa para alguém, já viu isso aí? Eu falo, ô minha filha, ô Helena, lava a louça lá para o pai. A gente sabe, irmão, quem é aqui que ama lavar a louça? Ama, de paixão. O Kevin, vai lá em casa então, de segunda a sexta, tá? Ninguém aqui ama de paixão lavar a louça. Irmão, ninguém aqui ama de paixão fazer serviço nenhum doméstico, da casa, arrancar mato, você quer, subir no telhado, trocar resistência de chuveiro, essas coisas. Eu amo. Rapaz, eu sou louco para trocar resistência de chuveiro, ó. Eu vejo aquele chuveiro, dá vontade de subir na cadeira, ter chave de fenda, abrir ele assim. Se eu tiver uma para trocar na sua casa, me chama. Você conhece alguém assim? A pessoa é louca. Ninguém gosta. Aí você chega e fala assim, fulano, vai lá fazer tal coisa. Ninguém gosta, certo? Aí você vai lá e faz. Agora, acho que alguns aqui, eu creio, já tiveram essa experiência. Você fala para a pessoa fazer alguma coisa, ele vai assim, tá bom. Aí encosta na pia. Quantos estão entendendo? O que você faz? Eu sei o que eu faço. Fala, solta. Para. Assim não precisa fazer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então é isso que Deus está te falando hoje. Assim não precisa fazer. Amém? Assim não precisa fazer. Assim não precisa fazer. Não é perfeito. Deus não recebe e Deus não se agrada. Tá bonito, tá perfeito, foi eu que fiz, foi eu que toquei. Meu Deus, o cachorro mordeu esse menino. Tá tudo lindo. Mas não é isso que Deus vê. O bem executado. Quantos são casados aqui já pediu para a esposa fazer um bolo? É outro exemplo. E aí você vai lá naquele bolo, né, irmão? A esposa fica, eu vou fazer um bolo para ele hoje. Aí ela pede quase R$1.000 de ingrediente. Já viu isso aí? Aí você chega à tarde, hoje eu vou aquele como é que é? Aquele de cenoura com ei, rapaz, aquele negócio lá é céu na terra. Ou aquele de fubá com queijo, né? Vai recebendo aí, irmão, vai recebendo o mistério aí. E me chama. Aí na hora que você chega, ele virou uma solinha de sapato assim. Quantos já viram isso? Já viram isso, irmão? Não fala, fica quieto. Fica, não sei, alguém, né? Alguém. Mas quem é de Deus aqui sabe do que eu estou falando.
Muitas vezes, irmão, eu estou falando aqui, eu estou falando diante de Deus, eu não estou falando de mim nem de você, eu estou falando das nossas vidas. Se você nunca passou pelo que eu estou falando, você pode esperar, vai passar. Se não for na sua casa, na casa de um irmão. Ei, pastor, vai lá hoje que eu vou fazer uma comida. Eu já passei por isso. Chego lá, um negócio sem sal, irmão. É sem sal. Pensa num negócio sem sal. Mas bonitão, assim, você olha, né, cara, aquele negócio aí, você dá aquela primeira... E aí, cara, tá bom? O olho da pessoa tá brilhando. Tá bom, irmão. É gostoso. Obrigado. Muito obrigado. Você tá doido para parar em algum lugar, pegar uma mão de sal. Nem vaca, vou dar uma calibrada. Irmão, a gente já tomou na igreja até café com sal. O irmão falou, deixa que eu vou fazer, pastor. Eu falei, então vai lá, irmão, tem uma jarra desse tamanho. Meteu sal no café, irmão, e colocou para mim. Eu falei, oh, glória a Deus, irmão. A hora que eu dei a primeira golada, olha, aquilo ali contaminou minha boca uns 2 dias. É um troço horrível. A gente brinca, tudo lá, mas assim, a execução errada do irmão não afetou em 1 milímetro o amor que eu tenho por ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando vocês estão entendendo, irmãos? A gente acabou dando risada daquela desgraça. Que acabou o pó, acabou tudo. Fica à vontade, violento, tomar um cafezinho. E o abençoado socou o salcisne para dentro. Acabou, irmão. E foi embora aguado de tomar um café. Aguado não, salgado. Quantas vezes você e eu já fomos na casa dos outros, ou na nossa casa, e aí faz, mais de R$1.000 para fazer o negócio, e não sei o que, aí faz. Você come, dando risada, mas você sabe que não está tão bom. Você está entendendo o que eu estou falando? Você já passou por isso ou só eu? Todo mundo, velho. Mas quando você olha no... Quando você... A turma não vai me convidar mais. Quando você olha no olho da pessoa, você fica assim, tá bom, pastor, tá gostoso? Irmã, você faz sem cabeça, né? Tá maravilhoso. Você viu? Você está dizendo não, mas ela não pega, né? Ó, maravilhoso. Ou em casa, o bolo sola. Eu estava querendo lembrar o nome, sola. Né? Você vai na casa do irmão, 8 horas da manhã, é copo de água gelada trincando com bolacha passatempo. Mas você não fala nada, sabe por quê, irmão? Porque você sabe que aquilo ali passa a ter um sabor e significância, porque ele fez, porque ele ama. Quantas vezes a gente já comeu o bolo mais gostoso de pessoas que não amam a gente? Quantas vezes já tomei cafezinho na casa de gente que estava fazendo cilada para mim? Hã? Você também, você não sabe, mas você também. Aí, pastor, aqui, ó, pastor Sérgio. Pastor Sérgio, vem aqui, que a pastora Fátima aqui, ó. Aí, que eu fiz para você? Tomar que morra. Eu prefiro um bolo solado. Mas não acostuma, não. Eu prefiro... Não é assim também, irmão. Eu prefiro um bolo solado, uma comida sem sal. E essas coisas... Menos camarão. Essas coisas todas. Mas sabendo que você me ama, do que o bolo mais gostoso na casa de quem não me quer bem. Assim é Deus. Não adianta vir para cá, olha, Senhor, hoje que eu te trouxe. Ele não está olhando quanto, ele está olhando como. Vou cantar agora para Jesus, quer ver? Toca aquela. Senhor, olha, esse aí canta bem. Não é o timbre da minha voz, nem o dedilhado que Deus está vendo. Vocês podem entender, irmão? Se põe de pé em nome de Jesus. Apaga para nós aí. Cadê o pessoal da música aí que canta as músicas bonitas? Eu não vou ficar cantando muito na igreja, né, irmão? Porque senão eu tomo o lugar dos irmãos, eu canto muito. Aleluia. Você é amado, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Escute isso. Você é amado. E quem é amado, até no café salgado, ele sabe que ele continua sendo amado.
O trato espiritual e o trato da igreja não está em certo e errado. Não é ir para a internet e ficar chorando no Facebook. Ninguém que te ama te ouve pelo Facebook. Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, que colocou aquela frase que pega a turma. O que você está sentindo? Você abre o Facebook, está assim, ó. O que você está sentindo? Deve ser... Você fica vomitando a sua alma doente lá. Ninguém me ama neste mundo. Aí um bando de crente de baixo. É verdade. É VDD. Fala a Deus, bando de doente. No Facebook não tem ninguém que te ame. Porque é virtual, é falso. É vômito de alma. E você vai continuar vomitando a sua alma lá até o fim dos tempos. Encontra um irmão, cara. Encontra uma pessoa que te ame de verdade. Encontra um pastor, encontra um homem de Deus. E você está triste, abre o seu coração com essa pessoa. Não vai para aquele deserto do Facebook, não. Aquilo lá é bobeira. Vocês podem entender, irmãos? Feche os seus olhos. Você é amado. Ninguém precisa vir na frente, tá? Porque vir na frente também já virou um ritual. Vem à frente dentro do seu coração. Ajoelha dentro do seu coração. Não adianta ajoelhar aqui na frente para todo mundo ver, enquanto por dentro você não se dobra diante de Jesus.